Deus, que o trio celeste possa estar conosco e nos abençoar nesse estudo e nessa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos. Eu gostaria de abordar nesse dia um assunto que foi parte de uma discussão extensa na semana passada, num dos nossos grupos, e eu achei pertinente fazer um estudo, fazer um pequeno estudo, né? Preparei um material para nós tentarmos abordar esse assunto. Queria dizer desde já que eu quero ser bem transparente, bem direto. Eu acho que não há tempo para nós ficarmos com meias palavras. E da mesma forma, quero dizer que e orar a Deus que me dê as palavras certas, para que de nenhuma forma eu seja desrespeitoso ou tente menosprezar aquilo que algum de nós possa guardar no coração como a verdade ou crer, né, de forma especial. Ok? Então, o primeiro texto que eu coloco para nós é Zacarias, capítulo 10, verso 1, onde fala que nós temos que orar, pedir a chuva ao Senhor no tempo da chuva serôdia. Então, basicamente, nós sabemos que existe um tempo específico para nós pedirmos a chuva, né, a chuva serôdia. E eu acredito que todos nós que temos acompanhado essa mensagem nos últimos anos sabemos que nós vivemos no tempo dos respingos da chuva serôdia, ok? Do que é consistido, ou o que consiste a chuva serôdia? O que é a chuva serôdia? Algumas coisas que eu queria comentar nessa manhã. Oséias capítulo 10, verso 12, veja o que diz: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova justiça sobre nós. Então, um dos elementos da chuva serôdia é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é basicamente uma doutrina que nós sabemos, a doutrina da vitória do pecado, que através da justiça de Cristo ele nos dá poder para vencer o pecado. Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas nos dá poder para vencer o pecado. E veja que existe uma condição para nós recebermos essa chuva. Nós temos que semear em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Então veja que nós temos que viver essa doutrina para que ele venha ainda e chova a justiça sobre nós. Então, primeiro ponto, muitas vezes nós temos essa ideia de que a chuva ela ou é uma manifestação milagrosa do poder de Deus ou uma mensagem profética somente. E eu queria dizer que não. A chuva ela consiste de uma mensagem profética, sim, mas ela é acompanhada de uma mensagem doutrinária. Você não pode separar a mensagem profética da mensagem doutrinária. Okay? Veja em Deuteronômios capítulo 32, verso 1 a 3. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina, como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Então veja, as palavras de Deus, as palavras da boca de Deus gotejam como a chuva. A doutrina goteja como a chuva. Então, a sugestão de que a mensagem profética é uma coisa e a doutrina é outra coisa é uma falácia. Veja que esse verso ele nos mostra claramente que aquilo que cai como chuva também constitui a doutrina. Basicamente, doutrina é uma outra palavra para ensinamentos. Ok? Veja no próximo verso, em Isaías capítulo 28, verso 1. Ai da coroa da soberba ou de soberba dos bêbados de Efraim. Sabemos que Efraim é uma outra palavra para Israel, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do vale fértil vencido do vinho. Então veja que a coroa dos bêbados de Efraim. Os bêbados eles estão embriagados com vinho. E o que representa o vinho? O vinho é um símbolo da doutrina. Ok? Agora veja o que o capítulo continua dizendo.
porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos. Por que estão cheias de vômitos? Porque estão embriagados com falsas doutrinas, right? Certo? Não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, a qual disse, este é o descanso, daí descanso alcançado, este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Então notem algumas coisas importantes. Veja que as mesas estão cheias de vômitos, porque estão embriagados com vinho de falsas doutrinas. Veja que a Bíblia conecta o conhecimento com a doutrina. E fala que esse conhecimento e essa doutrina, eles são adquiridos como mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então veja, a mesma metodologia que você usa para entender os assuntos proféticos, nós também usamos para entender os assuntos doutrinários. Na verdade, essa é a metodologia que você estabelece a doutrina. Você não precisa ir no grego, no hebraico, para estabelecer uma doutrina. Você usa o método do texto provado, um pouco aqui, um pouco ali. Agora, o texto vai ainda mais longe e diz que essa mensagem ela é o descanso, ela é o refrigério, que é, de acordo com o Grande Conflito, página 611, é um símbolo da chuva. Serode. Você pode também ir em Atos, capítulo 3, verso 19. 3, verso 19. Onde Pedro fala sobre o refrigério pela presença do Senhor, conectando com a chuva serode. Ok? Isaías 29, no próximo texto. Veja o que diz aqui. Tardai, maravilhai-vos, folgai, clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. São bêbados do que então? Doutrinas, falsas doutrinas. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. Ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim, se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então veja que essa embriaguez doutrinária de ensinamentos errados causa com que os olhos e as visões sejam seladas. Okay? Então o que eu quero sugerir aqui é que quando você tem visões doutrinárias erradas, Deus não pode abrir os profetas, não pode abrir as visões ao teu entendimento. Então você imagina, você buscar imagine o profeta Jeremias ou o profeta Ezequiel, se tivesse sérios problemas doutrinários na vida dele, os ensinamentos que eles ensinavam, jamais Deus escolheria eles como um profeta. É basicamente isso que esse texto está falando, Isaías está falando aqui. E diz que esses profetas, essas visões são seladas, certo? E diz que esse povo são hipócritas porque se aproxima de mim com a boca, com os lábios, né? Mas o coração está longe. Por quê? Porque o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ok? Mas notem o que Jesus fala, a forma que ele aplica esse texto em Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Falando com os fariseus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então notem,
Os fariseus, eles não podiam entender a mensagem profética porque eles ensinavam doutrinas equivocadas, doutrinas que eram preceitos de homem. Deus não podia abrir as visões, os ensinamentos a esses homens, justamente por causa dessas doutrinas erradas que estavam ensinando. Ok? Muito bem. Próximo texto, em Jeremias, capítulo 3. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste, nos caminhos te assentavas para eles como o árabe no deserto, assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Então notem, o que faz com que Deus retire as chuvas? Retire a chuva serôdia, não derrame a chuva serôdia sobre o povo. São as prostituições. Então, se o profeta tem a fonte de uma prostituta, jamais ele poderá receber a mensagem do refrigério, certo? Imagine Elias. Elias foi um profeta de Deus. Se ele estivesse bebendo da mesa de Jezabel, que é um símbolo de Roma papal, nós sabemos, aquela meretriz de Apocalipse 17, você acha que Deus poderia usar ele como um profeta? Então, traga para os nossos dias. Se a sugestão de muitos hoje é que nós, como movimento, estamos anos-luz atrás em questões doutrinárias, que muitas vezes nos contaminamos com as doutrinas de Babilônia, as doutrinas de Jezabel, será que você pode ter confiança e se assentar aos pés de Elias hoje e escutar e aprender a mensagem profética? Não faz nenhum sentido, meus irmãos. Isaías capítulo 7, verso 14 a 15, nos fala da dieta que nós temos que ter, a dieta espiritual, que foi a mesma dieta de Cristo. Notem. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então veja que a manteiga e o mel representa a dieta espiritual que nós temos que ter. O mel, de acordo com Provérbios, capítulo 30, verso 33, é também um símbolo da manteiga. Desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui. A manteiga, na verdade, ela vem do leite, ok? O mexer do leite produz a manteiga. A manteiga representa o leite, que representa, de acordo com Pedro 2,2, o leite racional, a doutrina não falsificada. Aquilo que nós aprendemos doutrinariamente quando nós nos convertemos. O mel, por outro lado, representa mensagens avançadas, mensagens proféticas, a profecia. Ok? O mel, livro de Daniel, né, que João e Ezequiel tiveram aquela experiência, Jeremias. Então veja, manteiga e mel. Manteiga e mel. Essa é a nossa dieta. Aqui nós temos a doutrina e a mensagem profética. Você não pode separar uma da outra. Você precisa das duas para ter uma dieta equilibrada. E sugerir que aqueles que estão levando a última advertência para o mundo estão errados em questões doutrinárias, estão, na verdade, não só equivocados, mas estão se prostituindo com doutrinas heréticas de Jezabel, é simplesmente uma falácia. E me faz pensar qual é a confiança que você tem de sentar aos pés de certos professores de profecia nesses dias, se você sabe que estão completamente errados, ou se você crê que estão completamente errados em questões doutrinárias. Agora, por que isso é relevante para o nosso tempo? Porque veja o que acontece naquele diálogo que Cristo tem com Pedro em Cesareia de Filipe.
Mateus capítulo 16, verso 13. Cesareia de Filipe, nós sabemos, é a cidade onde aconteceu a batalha de Panium. E nós sabemos que essa batalha é uma referência a Daniel 11, é uma referência à mensagem profética, certo? Notem a pergunta que Jesus faz. Ele interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então notem que a pergunta era uma pergunta relacionada à natureza do Filho do Homem, a natureza de Cristo. Então, ok? Eu quero mostrar 2 pontos para nós aqui: a natureza de Cristo e a natureza da divindade. Apocalipse capítulo 1, verso 8, capítulo 1, verso 11 e capítulo 1, verso 17 nos fala um princípio que nós não podemos esquecer. Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Cristo, ele é o primeiro e o último. Por 3 vezes, aqui no mesmo capítulo, Cristo estabelece essa verdade. Ele é o princípio. Ele é o começo de tudo. E ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Nós vamos ver que Cristo ele é eterno e sempre foi eterno. Okay? Ele não tem um início, como muitos sugerem hoje. Veja só, a condição de Cristo antes da encarnação. Cristo é o Filho de Deus pré-existente, autoexistente. Ao falar de sua pré-existência, Cristo carrega a mente através de eras sem data. Não há um início para ele. Ele nos assegura que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Aquele cuja voz os judeus estavam então escutando tinha estado com Deus como um criado com ele. Ou seja, ele foi... A origem de Cristo está na mesma origem de Deus. Ele é sempre autoexistente, pré-existente, sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não estivesse, que ele não existisse. Ele era igual a Deus, infinito. Você pode achar um começo para algo infinito? Não. Né? Onipotente, Filho eterno, autoexistente. Sempre existiu. Filho eterno. Eternidade, não há um começo. Próxima citação na Review and Herald, 5 de abril de 1906. O Verbo existia como um ser divino, mesmo como Filho eterno de Deus, em união e unicidade com seu Pai. Desde a eternidade, ele foi o mediador do pacto. Antes dos homens ou os anjos serem criados, o Verbo estava com Deus, ele era Deus. Cristo era Deus essencialmente, no sentido mais elevado. Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade. Uma pessoa distinta, mas uma como o Pai, uma em propósito, okay? Em natureza. Comentário bíblico, página 1126. Se Cristo fez todas as coisas, ele existiu antes de todas as coisas. As palavras proferidas a este respeito são tão decisivas que ninguém precisa ser deixado em dúvida. Cristo era, mais uma vez, essencialmente Deus, no sentido mais elevado. Esteve com Deus desde toda a eternidade. Existiu desde a eternidade. Uma pessoa distinta, mas una com o Pai em propósito. Mensagens selecionadas, página 247. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade. Uma pessoa distinta, mais uma vez, porém una com o Pai. Então notem como o Espírito de Profecia ele se repete. O Filho de Deus declara a seu respeito: o Senhor me possuiu no início do seu caminho, antes da sua obra de outrora. Fui criado desde a eternidade. Quando ele apontou os fundamentos da terra, então eu estava por ele, com alguém criado com ele, eu estaria diariamente a seu deleite, regozijando-me para sempre diante dele. Então veja, Provérbios 8, 20 a 30 é uma das passagens que é usada para
sugerir que Cristo ele foi criado, ok? Ele foi criado. Mas notem, você tem 2 vezes a palavra criado aqui no português, ok? Agora, eu queria levar vocês para a língua inglesa, porque aqui, veja que Ellen White ela cita essa passagem, Provérbios 8, 22 a 30, e no livro Patriarcas e Profetas, página 34. Mas veja, na língua inglesa, diz que The Lord possessed me in the beginning of his ways. No começo dos seus caminhos, Deus já possuía Cristo. Ok? I was set from everlasting. Então a palavra eternidade, I was set, tem o sentido de eu fui estabelecido. Ok? Eu fui estabelecido desde a eternidade. Então, não há um começo. Não há, essa palavra criado aqui, talvez não seja a palavra ideal no português, mas não há como você voltar e traçar um momento em que Cristo foi criado, porque ele sempre existiu desde a eternidade. Veja só, Colossenses capítulo 1, verso 15, que é Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Então veja, uma outra passagem que é usada para dizer que Cristo é o primogênito, é o primeiro nascido de toda a criatura, como se fosse um ser criado. Mas veja que a palavra primogênito, que sim se encontra na versão em inglês também, vem da palavra grego protokos, que pode significar 2 coisas. Significa o primeiro a nascer, ou então pode significar aquele que produz todos os nascimentos. Ok? Aquele que produz todos os nascimentos. Que, na minha opinião, essa é a melhor tradução para esse verso. Por quê? Porque ela se conecta com o verso seguinte. Qual que é o verso seguinte? O verso seguinte está aqui. Opa, eu deixei alguns textos em inglês. O verso seguinte está aqui, ó. Porque por ele foram criadas todas as coisas. Então veja que a palavra grega protokos, aquele que produz todos os nascimentos, concorda com o verso seguinte, verso 16 e 17. Por ele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Por ele consistem todas as coisas. Então notem que houve um problema de tradução com aquela palavra, primogênito. Primogênito não significa o primeiro a nascer, mas sim o criador de todas as coisas. Ok? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Mas para nós só há um Deus. Aqui há uma outra passagem também que é usada. Para nós só há um Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós nele, e um só Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então notem aqui, muitos dizem, só existe um Deus, Deus Pai, ele é Deus e Jesus Cristo é o seu Filho. Mas notem, esse verso, ele possui um problema de vírgula. Da mesma forma que o ladrão na cruz, nós sabemos que ali há um problema de vírgula. Essa vírgula aqui, ela não deveria existir. E o texto se leria assim: mas para nós só há um Deus Pai, do qual são todas as coisas, e nós nele, e um só Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, existe um Deus Pai e Jesus Cristo. Isso é que o verso está falando. Ok? Porque um filho nos nasceu, aqui Isaías 9:6,
um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então notem, veja que o Jesus Cristo, ele recebe nessa passagem o título de Pai. Pai Eterno. Ok? Por que eu aponto esse argumento? Porque muitas pessoas usam o argumento de que porque Jesus também recebe a palavra Consolador, isso então quer dizer que o Espírito Santo era o próprio Jesus. Ok? Então veja, o que eu quero demonstrar aqui é que Cristo ele recebe o título de Pai Eterno. E nem por isso ele é o Pai. Não. São duas pessoas distintas. Ok? Miqueias 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre as milhares de Judá, contudo de ti sairá ele para mim, e que há de ser príncipe em Israel, cujas saídas são desde a antiguidade, desde a eternidade. Então, mais uma vez, a eternidade de Cristo estabelecida nas Escrituras. E essa, claro, João 1, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? Então nós conhecemos essa palavra. Muito bem. O Verbo existia como um ser divino, mesmo como Filho eterno de Deus, em união, unicidade com o seu Pai. Antes dos homens ou anjos serem criados, o Verbo estava com Deus, era Deus. Cristo era essencialmente Deus. Nós já lemos esse texto um pouco mais acima. No sentido mais elevado, ele estava com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos nós, sobre todos, abençoado para sempre. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade. Uma pessoa distinta, mas uma como com o Pai. Mais uma vez, uma em propósito. Okay? Duas pessoas distintas, unidas pelo mesmo propósito, pelo mesmo intento, pela mesma mente. Né? Muito bem. Aqui, eu queria lembrar vocês, irmãos, sobre esses 4 versos aqui, que basicamente nos dizem que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é estabelecida. Okay? Isso é um princípio bíblico para nós usarmos para estabelecermos doutrinas, estabelecermos ensinamentos proféticos e etc. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é estabelecida. Eu queria lembrar vocês do que acontece em 27 Anno Domini, no batismo de Cristo. Ali nós temos 2 testemunhas, pelo menos, testificando da divindade de Jesus. Ok? Nós temos o Pai dizendo, esse é o filho, meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito como uma segunda, distinta testemunha, descendo como pomba, dando um sinal, uma testemunha de que aquele era o Filho de Deus. Da mesma forma que o Pai e o Espírito testificam da divindade de Jesus, Jesus testifica da divindade do Pai e do Espírito. E o Pai testifica da divindade do Espírito e de Jesus. Então notem, você precisa de 3 testemunhas para que esse princípio seja estabelecido. Deus coloca princípios na Bíblia e na natureza que são princípios comuns à sua própria natureza. Você pega, por exemplo, a questão os 3 estados da matéria. Por exemplo, você tem líquido, sólido e você tem gasoso. Né? E você tem uma série de provas na própria natureza de que existe esse trio celeste, okay? Essa união entre esse trio celeste. Então notem, a divindade foi agitada com piedade pela raça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se entregou a eles para a realização do plano da redenção. Então notem, aqui há um texto muito, muito importante. Por quê? Porque mostra que mesmo antes da encarnação de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito já existiam como pessoas distintas. Eles se reuniram para
combinar o plano da redenção. Ok? Então, o argumento de que o Espírito Santo é simplesmente uma manifestação do Filho, porque ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não procede. Porque mesmo antes da encarnação, o Espírito Santo já existia. Ok? Espero que vocês tenham visto esse ponto. Veja só. Os eternos dignitários celestiais, Deus, Cristo e Espírito Santo, são todos eternos. Você pode saber o começo daquilo que é eterno? Não. Próximo texto. A divindade eterna. Pai, Filho, Espírito. Está envolvida na ação necessária para dar segurança ao agente humano. Não podemos render a Deus amor e honra supremos se não reconhecermos o Espírito Santo que o Senhor nos envia. O Espírito representa Jesus Cristo. Ele não é o próprio Cristo, a mesma pessoa. Ele é um representante de Cristo. Assim como Cristo veio para revelar o Pai, representar o Pai. Se você quer ver a revelação de Jesus Cristo, você não vai no Evangelho, você vai no livro de Apocalipse, porque no Evangelho ele está revelando o Pai. Da mesma forma, o Espírito representa a Cristo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ok? Muito claro, né? O Senhor Jesus age através do Espírito Santo, pois é o seu representante. Precisamos perceber que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus o é, como Deus é uma pessoa, está andando por estes motivos. Então veja, uma pessoa distinta de Deus, e não simplesmente um Espírito que emana de Deus ou emana de Cristo. O Espírito Santo tem uma personalidade. Se não, ele não poderia dar testemunho aos nossos espíritos, e como os nossos espíritos somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina, senão ele não poderia procurar os segredos que estão escondidos na mente de Deus. Veja, uma pessoa divina, uma pessoa distinta. Cristo como mediador, comentário bíblico, página 922, é o grande ministro na obra de redenção. O Espírito Santo é seu representante em nosso mundo, para executar o propósito divino e trazer ao homem caído o poder do alto para que ele possa ser vencedor. O Espírito Santo une-se com os poderes da graça que Deus providenciou para converter as almas a Cristo. Então, o trabalho do Espírito é levar as pessoas a Cristo. Cristo não veja que é o princípio de que Cristo veio revelar o Pai. O Espírito vem revelar a Cristo, levar as almas a Cristo. Ele não vem testificar de si mesmo, mas ele vem testificar de Cristo. O príncipe do poder do mal só pode ser controlado pelo poder da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então você quer controle sobre o mal, você quer vencer o pecado, só o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que pode te dar o poder hoje para alcançar a vitória. O Espírito Santo foi avidamente buscado nas escolas dos profetas. Lá na época de Samuel, veja, antes mesmo da encarnação, o Espírito Santo foi buscado por esses santos homens. Veja quantos testemunhos, irmãos. O tempo depois da ascensão de Cristo tinha chegado. O Espírito tinha esperado. Veja que o Espírito esperava pela crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo. Se ele esperava, ele não podia ser a mesma pessoa, o mesmo Cristo, o mesmo ser, não. Ele estava esperando a crucifixão, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Por 10 dias os discípulos ofereceram seus pedidos pela efusão do Espírito, e Cristo no céu acrescentou sua intercessão. Próxima citação: os três poderes da divindade comprometeram-se a realizar o propósito que Deus tinha em mente quando deu ao mundo o dom indizível do seu Filho. Então veja que os três poderes, como nós lemos antes, eles comprometeram-se com o plano da redenção e decidiram que o Filho seria enviado para remir os pecados. Os três poderes da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são prometidos com sua força e eficiência na sua nova vida em Cristo Jesus. Tudo bem?
Próximo texto. Devemos cooperar com os 3 poderes mais altos no céu: Pai, Filho e Espírito. Os 3 poderes. Próximo. Na grande obra de encerramento, vamos encontrar perplexidades que não sabemos como lidar, mas não esqueçamos que as 3 grandes potências do céu estão trabalhando. Uma mão divina está na roda. Que roda? Ezequiel capítulo 1, temos estudado isso. A roda sobre rodas. Os 3 grandes poderes do céu estão a guiar. A divina mão está a guiar essas rodas. A nossa santificação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito. Você quer ser santo? É obra dos 3 poderes, do trio celeste. Ela chama os 3 grandes poderes do céu. Ok? Próximo texto. Trabalho é exposto diante de toda alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou o receptor do penhor das 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito. O mal tinha acumulado-se durante séculos e só podia ser contido e combatido pelo poderoso poder do Espírito Santo, terceira pessoa da divindade. Muito bem. Isso aqui ficou em inglês, não esqueci de tirar. Muito bem. Há 3 pessoas vivas do trio celestial. Em nome dessas 3 pessoas, em nome dessas 3 grandes potências, o Pai, Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo pela fé viva são batizados. E essas potências cooperarão com os súditos obedientes do céu e seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Testemunhos especiais, série B. O Pai, Filho e o Espírito Santo fornecem o poder que o torna vitorioso em todo conflito com o príncipe das trevas. Você quer ser vitorioso? Quer vencer o pecado? É só através da obra desse trio celeste. Haverá impressão, os 3 poderes triplos no mundo celestial. Os 3 grandes e gloriosos personagens celestiais estão presentes por ocasião do batismo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes 3 em relação da aliança com a nova vida. Sois batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poder dos 3 seres mais santos do céu. Então, veja, eu acho que é testemunho suficiente sobre esse trio celeste, como pessoas distintas. Ok? Notem, essa passagem é a passagem que é usada para tentar combater essa ideia e dizer que o Espírito Santo, na verdade, é o próprio Cristo. Veja só. Eu vou ler para vocês aqui o texto e depois eu vou colocar em contexto, ok? Para nós entendermos o contexto. Veja só. O Espírito, começando aqui, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente, por isso foi inteiramente em benefício deles que ele os deixou. Foi para o seu Pai e enviou o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo despojado de personalidade da humanidade independente dela. Então aqui eles usam esse texto, muitos usam para dizer que o Espírito Santo é ele mesmo, é o próprio Cristo, ok? Como se fosse a mesma pessoa, despojado da personalidade. Mas veja, para você tentar comprovar essa ideia, quantos textos você tem que rejeitar? Então é muito melhor você tentar ver o contexto dessa passagem. Veja que o título desse capítulo, ou dessa carta, é o Cristo, o grande eu sou. O Espírito Santo e a sua obra. Então veja como o texto começa. O contexto, né? Os fariseus ficaram horrorizados com essa declaração de Cristo. Antes de Abraão ser, eu sou. Por que eles ficaram horrorizados? Porque o eu sou era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Cristo estava se autodenominando eu sou. Ok? Na verdade, eles não entenderam, né? Eles não entenderam que quem estava ali era exatamente o eu sou. Ok? Então, da mesma forma que nós lemos lá em Isaías que Cristo seria o conselheiro, o maravilhoso, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, nós sabemos que ele não é o Pai, o Deus Pai, mas ele recebe esse título de Pai da eternidade. Ok?
Da mesma forma, o Espírito Santo ele vem para representar a Cristo. Ele não é o próprio Cristo, mas ele representa a Cristo. Vamos ler o próximo parágrafo. Embora Nosso Senhor subisse da terra para o céu, o Espírito Santo foi designado como seu representante entre os homens. Então veja, o Espírito veio representar a Cristo, como nós lemos nas outras citações. Não vos deixarei sem um consolador. Né? Na verdade, ele diz, enviarei outro consolador. Por que outro consolador? Porque o próprio Cristo tem esse nome, o Consolador. Se você vai lá em Isaías 61, 4-1, ele diz que uma das coisas que ele vem fazer é consolar os tristes. Então, Cristo tem esse atributo de ser o Consolador. Né? Então, ele enviará um outro Consolador, uma pessoa diferente, o Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade. E aí, então, aqui ela continua dizendo que Cristo, por causa da sua natureza humana, né, da sua humanidade, não podia estar em todos os lugares pessoalmente, por isso foi inteiramente em benefício deles que ele os deixou, para que o Espírito Santo pudesse ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo despojado de personalidade, da humanidade e independente dela. Ele se representaria como presente em todos os lugares pelo seu Espírito. Então veja, o Espírito é um representante de Cristo. Ele é o mesmo no sentido com o mesmo propósito, a mesma mente, o mesmo caráter, né? A natureza divina, eterna. É o representante de Cristo, mas uma pessoa separada. Agora, com relação a essa questão da pessoa separada, eu queria chamar a atenção a vocês a doutrina católica da Trindade para nós fazermos um contraste aqui, ok? Porque o que a Igreja Católica ela ensina sobre a Trindade, ela é oposta ou diverge daquilo que nós acreditamos pelo Espírito de Profecia e a Bíblia. Então veja aqui algumas citações sobre essa doutrina. Começando sobre a igreja, disciplina da igreja episcopal metodista. Nós sabemos que Ellen White cresceu uma metodista e ela tinha, sim, entendimento sobre essa doutrina trinitariana, né, da igreja católica. Mas veja a diferença. Aqui esse texto começa dizendo que só há um Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo ou partes. Notem. De infinito poder, sabedoria e bondade, o Criador e preservador de todas as coisas, visível e invisível. E na unidade desta divindade há três pessoas, até aqui tudo bem, agora, de uma só substância. Notem essa diferença. Uma só substância, poder e eternidade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então notem, aqui há o problema. Uma só substância significa que um Deus se manifesta de três formas diferentes. Um único Deus, uma substância se manifestando de três formas diferentes. É aqui que está o problema. Né? Aqui que está o problema. Na verdade, não é uma substância, são três pessoas separadas, distintas. Ok? Veja só essa heresia aqui. Minha Fé Católica, Manual de Religião, do bispo Chris Nager. O Pai gera o Filho procede do Pai, o Pai e o Filho respiram o Espírito Santo, ele procede dele como de uma fonte. Um Deus em três pessoas. Aqui está o problema de novo. Um Deus em três pessoas. E notem que o Pai gera o Filho e o Filho procede do Pai. O Pai e o Filho respiram o Espírito Santo. Então veja que o problema aqui parece muito similar com o problema que alguns têm tentado defender, que o Pai gerou o Filho e que o Espírito procede do Filho, que é a respiração do Filho. Então, cuidado, irmãos, cuidado, porque muitas vezes nós podemos nos colocar sem saber num terreno perigoso. Veja a continuação. Deus Pai Eterno se conhece a si mesmo e continua a conhecer a si mesmo. A palavra aqui é cópula, ou seja, ele se conhece ou se
copula a si mesmo e continua a conhecer a si mesmo, assim continua a dar luz ao Filho de um nascimento contínuo. Que blasfêmia! Deus Pai e Deus Filho continuam a amar um ao outro, e o seu deleite um no outro continua a gerar o Espírito de amor, Deus, o Espírito Santo. Então veja que o Filho e o Espírito Santo, eles são concebidos através da copula, né, do ato sexual. Que absurdo, que coisa absurda. Veja só, continua dizendo que há 3 pessoas, mas apenas um ser. Não, irmãos, não é 3 pessoas. São 3 pessoas, mas são 3 seres diferentes. São 3 pessoas distintas. Ok? Então, aqui há o erro da doutrina da Trindade católica, onde acreditam que há um ser, uma substância, que se manifesta de 3 formas, diferentes. E aqui está um gráfico para nós vermos, por exemplo, aqui ó, você tem uma substância, né, uma substância aqui, a eternidade. Aí você tem o Pai gera o Filho, begets, né? Então aqui, veja bem, muitos de nós acham também que o Filho foi gerado do Pai. Os católicos também, né? O Pai, né? O Pai e o Filho, deles procedem o Espírito. Então, uma substância, né? Aqui nós temos o Pai, o Filho, procedendo o Espírito, e o Pai gerando o Filho. Então veja, irmãos, doutrina, ensinamentos católicos, né? Aqui nós temos mais uma representação, né? A união, Deus, uma substância, como eles ensinam, e é manifestado em 3 formas diferentes. Ok? Veja só o que o texto continua dizendo. Essa aqui está em inglês. É o mesmo texto que nós lemos. Bom, quando que começou essa controvérsia? Bom, há muitos anos, muitos séculos atrás, no Concílio de Nicéia, lá em 325, né? Não sei por que eu não apaguei esses textos aqui em inglês, mas veja bem aqui. Concílio de Nicéia. Havia um camarada chamado Arius que ele incorporou a palavra não, veja, Arius ele tinha a ideia, deixa eu explicar direitinho aqui, que o pai ou o filho era gerado do pai. Okay? E para combater essa ideia de Arius, para tentar defender a divindade de Cristo, se incorporou uma palavra que não é bíblica, uma palavra homônios, ou de uma só substância. Isso foi incorporado por um bispo da época, um bispo católico, para tentar defender a natureza divina de Cristo. Essa uma substância foi da onde que veio a origem da doutrina da Trindade. Ok? Notem, a controvérsia ariana de Arius surgiu em Alexandria, quando o recém-reinstituído presbítero Arius começou a espalhar opiniões doutrinárias contrárias à do seu bispo, São Alexandre de Alexandria. A questão disputada centrava-se na natureza e relacionamento do Deus Pai e Deus Filho. As discordâncias surgiram da diferente ideia sobre a divindade, o que significava para Jesus ser o Filho de Deus. Arius enfatizou a supremacia e a singularidade de Deus Pai, significando que só o Pai é todo-poderoso e infinito, e que, portanto, a divindade do Pai deve ser maior que a do Filho. Veja, muitos de nós ainda defendem essa ideia. Arius ensinou que o Filho teve um começo e que não possuía nem a eternidade, nem a verdadeira divindade do Pai, mas que foi feito Deus somente com permissão e poder do Pai. Contrário totalmente ao que nós aprendemos pelo Espírito de Profecia e pelas Escrituras. Devido a essa controvérsia, então, o que aconteceu? Segundo relatos sobreviventes, o presbítero Arius defendeu a supremacia de Deus Pai e sustentou que o Filho de Deus foi criado com um ato de vontade do Pai, portanto que o Filho foi uma criatura feita por Deus, gerada diretamente do poder do eterno
do Deus eterno e infinito. O argumento de Arius era que o Filho foi a primeira produção de Deus antes de todos os tempos, sendo a posição que o Filho teve um começo, sendo a posição que o Filho teve um começo e que só o Pai não tem começo. Então, veja, aí que está o problema. Agora, o que os nossos pioneiros, para encerrar, falavam sobre essa doutrina perniciosa da Trindade? Aqui eu tenho 3 textos, um de cada um do J. N. Andrews, um de Uriah Smith e um de James White. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Justamente pela questão da uma única substância. Okay? Uma única substância está errado. São 3 pessoas distintas. A doutrina chamada Trindade afirma que Deus é sem forma ou partes, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3. Os 3 são uma pessoa. Na verdade, não, irmãos. Nós sabemos que cada um é uma pessoa distinta. Então, notem que a doutrina da Trindade fala que os 3 são uma pessoa. Não, eles são 3 pessoas distintas. Ok? E, por fim, James White, a inexplicável trindade que faz a trindade 3 em 1 e 3 já é suficiente má. Mas esse ultra-unitarismo que faz Cristo inferior ao Pai é ainda pior. Então, basicamente dizendo que essa doutrina da Trindade, da uma única substância, já é má. Mas querer dizer que o Filho, que Cristo é inferior ao Pai, que é um ser criado, é ainda pior. Ok, irmãos? Eu espero ter ajudado aqueles que, por alguma razão, não tinham conhecimento desses textos, que Deus possa nos dar, que o trio celeste possa nos dar sabedoria, discernimento, para nós encontrarmos a verdade ao buscarmos, ao examinarmos as Escrituras e o Espírito de profecia com um desejo sincero de continuar bebendo ou comendo a manteiga, que vem do mexer do leite, e também o mel. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pelo momento especial que tivemos. Abençoa cada um de nós com bênçãos que vêm do trio celeste. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.